Hoje é dia de Vascão em campo, dia de vida ou morte. O Vasco joga contra o Internacional às 7h30 da noite em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo vocês vão ver a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais, com algumas mudanças. E não, o Matheus França não vai ser titular no meio-campo do Vasco. Quem tá de volta é o meio-campista Felipe Coutinho. De resto, o time do Vasco é o mesmo do último jogo contra o Bahia. A arbitragem para a partida de hoje também já está definida, e é um árbitro que também é conhecido. Antes, se você não me conhece, o meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Falta 4 pessoas pra gente bater a marca de 24.200 inscritos, então dá aquela moral, se inscreve aí, beleza? Agora vamos lá pro vídeo para as próximas informações do jogo decisivo de hoje do nosso Vascão. Vamos lá! Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a arbitragem. A arbitragem tá definida para o jogo de hoje de Vasco contra o Internacional, e a gente sabe que sempre tem uma polêmica toda rodada do Campeonato Brasileiro. A arbitragem no nosso futebol, infelizmente, é sempre muito polêmica. E o árbitro da partida de hoje tá definido, e é o Rodrigo Pereira de Pernambuco. Tá? Rodrigo Pereira de Pernambuco será o árbitro de Vasco contra o Internacional no dia de hoje às 7h30 da noite pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá chegando ao fim e o Vasco tem a obrigação de vencer o jogo de hoje. É jogo de vida ou morte, como eu falei para vocês no início do vídeo. O jogo em São Januário nesta sexta-feira às 7h30, reta final, e cada detalhe pesa. Então vamos torcer para o Rodrigo Pereira não prejudicar o Vasco da Gama, né? Não errar, nem contra o Vasco, nem a favor do Vasco. Vamos torcer para ser um jogo justo e que o Vasco saia vitorioso, se Deus quiser, tá? E eu fui buscar jogos que o Rodrigo Pereira já apitou do Vasco em 2025. O Rodrigo Pereira, ele apitou o jogo do Vasco contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro no primeiro turno. O Fluminense venceu por 2-1. Ele apitou também Vasco contra o Corinthians em São Januário pelo Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians ganhou de 3-2. Ele apitou também o jogo da Copa do Brasil do Vasco, Vasco contra o União Rondonópolis, Vasco venceu de 3-0, e o último jogo que ele apitou foi o jogo da volta da Copa do Brasil, onde o Vasco se classificou contra o Botafogo, né, no Newton Santos, tá? Então, esses foram os 4 jogos que o Rodrigo Pereira apitou do Vasco em 2025. Não lembro dele ter prejudicado o Vasco em algum momento, algo do tipo. Então é um árbitro ali que é conhecido pelo torcedor vascaíno, mas que eu acho que não se envolveu em alguma polêmica. Quero saber a sua opinião, torcedor. O que você acha sobre o Rodrigo Pereira de Pernambuco, que vai apitar o jogo de hoje? Vasco contra o Internacional, um jogo decisivo e importante para os dois times. O Vasco vencendo hoje vai se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento e pode ali se classificar para a Sul-Americana. E o Inter também é a mesma coisa, né? O Inter vai subir de pontuação. Então, é importante, quero saber a sua opinião sobre esse árbitro aí, Rodrigo Pereira de Pernambuco, beleza? Bom, outro fato importante, pessoal, é sobre o gramado de São Januário, tá? A gente sabe que o gramado de São Januário foi trocado, tá? Então, tá aí a imagem do gramado de São Januário, tá? Parece estar em perfeito estado, né? Não acho que tá 100%, mas chuto ali que tá uns 80% e vai estar melhor, pelo menos, do que o último gramado cheio de mancha, horroroso, né? Então tá aqui, ó, pela parceria com a Greenleaf, o Vasco pagou cerca de R$630 mil pela troca do gramado de São Januário. Normalmente, uma troca desse nível de gramado custaria em torno de R$2 milhões. Então o Vasco conseguiu um negócio ali com a Greenleaf e conseguiu trocar esse gramado de São Januário, graças a Deus. Então no jogo de hoje, pelo menos, a gente não vai ter mais aquelas manchas horrorosas que tinha no gramado de São Januário. A gente vai ter um gramado quase 100%. Provavelmente no jogo contra o Mirassol vai estar 100%. Mas nesse momento agora eu chuto que tá uns 80%, 75%. Beleza? Mas na imagem pelo menos já parece estar em perfeito estado. Beleza? Bom, falando sobre a partida de hoje, pessoal, partida decisiva, tô nervoso, tô com medo, mas também tô confiante. Eu quero saber a sua opinião se você tá confiante para a partida de hoje. Vamos lá, Vasco contra o Internacional, onde assistir ao vivo, horário e escalações, tá bom? Veja também desfalques, arbitragens e outras informações do jogo desta sexta-feira, válido pela 36ª rodada do Brasileirão em São Januário, tá?
O Vasco e Internacional se enfrentam nesta sexta-feira, às 7h30 da noite, horário de Brasília, tá? Então lembrando aí, 7h30 da noite, 19h30, pela 36ª rodada do Brasileirão. Será um confronto de duas equipes que ainda não se livraram totalmente do risco de rebaixamento. Infelizmente, né? Que o Vasco era pra estar livre há muito tempo. O Vasco de Fernando Diniz vive seu pior momento na competição, são 5 derrotas consecutivas para São Paulo, Botafogo, Juventude, Grêmio e também Bahia. A sequência de resultados ruins fez com que o time despencasse para a 13ª posição na tabela, com 42 pontos. Saiu da briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem para a preocupação na zona de rebaixamento. Inacreditável, né? Sem grandes desfalques, Diniz terá a oportunidade de mandar a campo a equipe considerada titular nesta sexta-feira. Então, meu irmão, a equipe de hoje do Vasco é a equipe titular que provavelmente vai jogar no jogo da ida da Copa do Brasil e também da volta, tá? O Internacional, ele entra em campo ainda tentando se afastar da ameaça do rebaixamento. O empate em 1-1 lá no Beira-Rio com o Santos na última rodada manteve o time em situação delicada na tabela. O Inter está em 15º colocado com 41 pontos. Caso ganhe hoje, vira a página e começa a pensar em uma luta por uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. A mesma coisa do Vasco, né? O Vasco venceu hoje, vai para 45 pontos, matematicamente 45 pontos, o time não é rebaixado, né? Nos cálculos dos últimos Brasileirões, mas ainda assim fica com risco ali, então é bom o Vasco vencer hoje, vencer semana que vem o Mirassol na terça-feira, seria muito importante. Vamos para a provável escalação do Internacional, que inclusive vai ter o reencontro do Ramon Dias com o torcedor vascaíno, então provavelmente vai ser muito vaiado, né? E outra, se o Vasco vencer o Ramon Dias hoje, né, o Inter, provável que o Ramon Dias seja demitido, talvez? Muito provável, não sei, eu acho que não vai ser porque tá na reta final, né, do Brasileirão. Então tá aqui, o técnico Ramon Dias terá os retornos de Luiz Otávio, Bruno Tabata e Carboneiro, que voltam após cumprir suspensão. Porém, há dúvidas no meio-campo, com Bruno Gomes podendo começar no setor ou aparecer na lateral direita. Bruno Gomes, inclusive, ex-Vasco, tá? No ataque, o Borré vive má fase e foi vaiado no Beira-Rio e pode perder a vaga para Carboneiro ou Ricardo Matias. Então, a provável escalação do Internacional para o jogo de hoje contra o Vasco é essa que está na tela. Rocher no gol, lateral direito Aguirre, a dupla de zaga Vitão e Mercado, lateral esquerdo Bernabé, o trio do meio-campo do Internacional, Alan Rodrigues, Thiago Maia e Bruno Gomes. Ou o Bruno Gomes pode também jogar na lateral direita, como estava falando ali na informação. O camisa 10 do Internacional, Alan Patrick, e a dupla de ataque Vitinho e Carboneiro. Pode entrar talvez ali o Borré também, mas foi vaiado no último jogo contra o Santos no Beira-Rio, tá? Então vive uma má fase também. Cara, o time do Inter eu não vejo um time horroroso não, tá? Não vejo um time horroroso, o Carboneiro é um excelente jogador, inclusive eu acho que hoje é um dos melhores jogadores do Inter, né? Tem 3 jogadores aqui do Inter que eu gosto muito, Alan Patrick, Carboneiro e o Vitão, tá? Então, são 3 jogadores pra gente ficar de olho. O Rocher também não é um péssimo goleiro, é goleiro de seleção uruguaia. O Bernabé, no início do ano, foi muito elogiado pela mídia, pelo torcedor do Inter, mas caiu, né, de rendimento. Enfim, não é um time de bobeira, não acho que o jogo de hoje vai ser super fácil, porque o Inter tá mal no campeonato, tá? O time do Inter não é essa coisa horrorosa, então o Vasco vai ter trabalho, o Vasco tem que jogar bola para vencer o Internacional hoje em São Januário. E se der mole, vai tomar gol. Tá? Então, é uma situação preocupante do Vasco da Gama. Vamos pro do Vasco hoje? Vasco técnico Fernando Diniz. Com a volta de Felipe Coutinho, que cumpriu suspensão na rodada passada, o Fernando Diniz terá a equipe considerada titular à disposição. A tendência é de que não haja surpresas na escalação. Se Deus quiser, ele não vai inventar, né? Então vamos para a provável escalação do Vasco na tela aí para vocês. Bom, pessoal, eu esqueci de colocar o escudo do Internacional aqui em cima, né? Mas a provável escalação do Vasco é essa que tá na tela para vocês. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, dupla de zaga Robert Renan e Carlos Cuesta, lateral esquerdo Lucas Piton, dupla de volante Cauã Barros e Hugo Moura, camisa 10 Felipe Coutinho,
Ponta direita, Andrés Gomes. Ponta esquerda, Nuno Moreira e o centroavante Ryan. Graças a Deus, eu coloquei na capa pra vocês aí, Matheus França titular? Não. O Matheus França não vai ser titular pra partida de hoje, tá? Quem vai ser titular vai ser o Felipe Coutinho, a não ser que aconteça algum imprevisto, né? Espero que não aconteça, porque o Matheus França fez uma péssima partida contra o Bahia. Uma partida, irmão, devastadora a partida do Matheus França contra o Bahia. E aí tá aí. Essa é a provável escalação do Vasco, é a força máxima do Vasco. O Vasco não tem opções melhores, na minha opinião. Talvez no segundo tempo pode entrar talvez ali o Paulinho, que o torcedor pediu a entrada do Paulinho, né? Pode talvez colocar o Leandrinho na lateral esquerda ali no lugar do Lucas Piton, que não vem bem também. Enfim, tem alguns jogadores ali que podem receber oportunidade no segundo tempo. Mas fato é, esse é o melhor time do Vasco e é o melhor que a gente tem para a partida de hoje. Fernando Diniz não inventou e também não tenho por que inventar, né? Se a gente tivesse um volante melhor do que o Hugo Moura ali, eu colocaria, mas não tem. O Tietê tá muito mal, o Paulinho nem recebe oportunidade com o Fernando Diniz, então a gente nem sabe como que ele tá, então eu não colocaria como titular. Deixa o Hugo Moura e o Barros ali mesmo, já deu certo, espero que dê certo no dia de hoje. Então, pessoal, essa é a nossa força máxima: Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Piton, Robert Renan, Cuesta, Cauã Barros, Hugo Moura, Felipe Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira e Ryan. É a força máxima que o Vasco tem pro jogo de hoje. E é isso. Quero saber a sua opinião aí, qual o placar de você, quem vai fazer o gol. Hoje, pra mim, vai ser 2-0 Vasco, gol do Felipe Coutinho e também do Ryan, tá? Felipe Coutinho e Ryan vão fazer o gol de hoje do Vasco, se Deus quiser, tá? Então, cara, vamos torcer aí pro Vasco vencer hoje, com uma certa tranquilidade, né? Pro seu torcedor, porque a gente vai escapar aí dessa zona da degola que ninguém merece, né, cara? Esse time do Vasco conseguiu colocar a gente, faltando 3 rodadas pra acabar o Brasileiro, no risco de ser rebaixado. Cara, é inacreditável. E aí, pessoal, sempre como eu coloco pra vocês aqui na tela, né, o voto aí dos comentaristas do resultado pro jogo de hoje, né? Quem vai vencer, quem vai perder. E, cara, isso aqui me deixa com medo, né? A galera votou na maioria, todo mundo quase, né? Só 2 pessoas que não votou na vitória do Vasco hoje em cima do Inter. O Alex Cobar votou na vitória do Vasco, o André Loufredo votou no empate, o Felipe Diniz votou na vitória do Vasco, o Fred Bruno no empate, o Gato Mestre na vitória do Vasco, a Jéssica Sescon na vitória do Vasco, a Joana de Assis, vitória do Vasco, e o Thiago Medeiros também vitória do Vasco. Então, é isso, tá? É isso, não tem muito o que fazer, não tem por onde escapar. O Vasco tem que vencer o jogo de hoje, é obrigação desse elenco do Vasco da Gama. Vamos dar uma olhada na tabela do Brasileirão para ver como que tá? Olha aí. Bom, pessoal, essa é a tabela do Brasileirão nesse exato momento, tá? Nesse exato momento, essa é a tabela. Ontem aconteceu um jogo, que foi Fluminense 6, São Paulo 0, né, cara? O Fluminense tá numa excelente fase, goleou o São Paulo. Claro, era um São Paulo ali super desfalcado, mas mesmo assim, mérito do Fluminense. O Fortaleza venceu o Red Bull Bragantino na quarta-feira, né? Terça teve Grêmio contra o Palmeiras, Atlético Mineiro contra o Flamengo. Os resultados não foram ruins pro Vasco, tá, pessoal? Não foram ruins, por quê? O Vasco vencendo hoje, ele vai a 45 pontos, o Vasco pula pra 11ª colocação, sendo que o Atlético Mineiro já jogou, o Galo já jogou contra o Flamengo, o Corinthians joga no domingo contra o Botafogo, então muito difícil o jogo também do Corinthians, né? Pode ganhar? Claro que pode, mas é um jogo difícil, né? O Ceará também aqui joga contra o Cruzeiro amanhã, um jogo bem difícil também, mas pode ganhar. Então o Vasco tem que pontuar. O Vasco pontuando hoje vai para 45 pontos, empata aqui com o Corinthians, vai estar no grupo ali da Sul-Americana, né? E o próximo jogo do Vasco é contra o Mirassol em São Januário também, né? Na próxima terça-feira, no dia 2. Então, cara, o Vasco tem que vencer esses 2 jogos dentro de casa. O último jogo é contra o Galo, né? Lá fora de casa, um Galo que o Vasco também sabe jogar contra e também tem a chance de vencer. Então, imagina uma suposição aqui: o Vasco vence tanto o Internacional no dia de hoje, vai para 45. Vence o Mirassol terça-feira, vai para 48. Já aí o Vasco vai estar por aqui, ó, 9º, 10º, por aqui. Cara, vai subir pra caramba de posição e seria excelente, né? Seria excelente mesmo. Então o Vasco subiria pra cá, né? E aí colaria aqui nesses 2. Vai que o Vasco vence o Galo. E aí, cara, o Vasco
leva para 51 pontos, e o Vasco fica aqui. Então, enfim, não tem muito o que pensar não, vamos pensar no jogo de hoje, jogo por vez, e o Vasco vencendo hoje seria muito importante pro decorrer do campeonato. Então, pessoal, é isso. Tô nervoso, tô tenso, mas vamos torcer, a gente vai sempre apoiar aqui o nosso Vascão, né? Porque não tenha dúvidas que eu vou estar aqui sempre no péssimo momento e também num bom momento, né? Como a gente estava aqui no bom momento, pô, festejando, alegre, contente, motivado. Aí veio essa sequência horrorosa de 5 derrotas. Enfim, espero que hoje o Vasco retome aí o caminho das vitórias, se Deus quiser. Vai dar certo, beleza? Tamo junto, saudações vascaínas, fiquem todos com Deus. Vitória Vascão hoje, se Deus quiser, cara, tô tenso, hoje vai ter live pré-jogo, então fiquem de olho aí, daqui a pouco eu vou programar live pra vocês, tá? Então, não sei se vai ser direto de São Januário e tudo mais, mas vai ter live pré-jogo pra vocês. Tamo junto, abraço a todos, fiquem todos com Deus, deixa seu like, se inscreve no canal porque ajuda demais. Se Deus quiser, hoje é a vitória do Vascão. Saudações vascaínas e, como sempre, hoje, vitória do Vascão. Tamo junto!